E aí, turma, vamos aí à devolutiva da nossa atividade de física, dilatação dos líquidos, da página 55. A primeira questão diz: leia as afirmações a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Em seguida, escreva um texto justificando suas escolhas. Se houver afirmações verdadeiras, utilize-as na elaboração do seu texto. Então, vamos à letra A. O que é que diz a letra A? A densidade de um corpo é uma grandeza física que não se relaciona com a temperatura desse corpo. Isso é verdade ou é falso? Então, vamos escrever aqui, pessoal, a fórmula da densidade. Tá certo? Vou pegar aqui nossa canetinha. Opa! Pronto. Então, a gente sabe, pessoal, que a densidade, né? A densidade de um corpo, ele é igual à massa dividido pelo volume. Então, o que é que diz aqui? Ó? A densidade de um corpo é uma grandeza física que não se relaciona com temperatura. Que não se relaciona com a temperatura. Veja só, pessoal, o que ele está afirmando aqui, ele está dizendo que a densidade do corpo ela não vai ser alterada, né? Quando esse corpo sofre, né, uma variação de temperatura. Então, veja só, se um corpo, né, sofre uma variação de temperatura, onde essa temperatura ela aumenta, o que é que vai acontecer? Se aumenta aqui o seu volume, né, e a sua massa é a mesma, o que é que vai acontecer? A densidade, pessoal, a densidade ela vai diminuir, tá certo? Então, essa questão aqui, ela é falsa, tá certo? Então, o que vocês poderiam escrever aí? Vocês poderiam escrever que a temperatura de um corpo, né, afeta diretamente seu volume, alterando a sua densidade. Poderia escrever isso, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B diz: a dilatação térmica dos líquidos é um efeito da transferência de calor entre corpos e a alteração de volume de um líquido em um recipiente não depende da variação do volume do recipiente que o contém. Então, gente, veja só. Vamos analisar bem direitinho. A dilatação térmica dos líquidos é um efeito de transferência de calor? Até aqui é verdade, né? Isso é verdade. Vai acontecer a dilatação do líquido se houver uma transferência de calor de um corpo para este líquido. Aí diz mais: a alteração do volume de um líquido em um recipiente não depende da variação do volume do recipiente. É verdade, tá certo? Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Ou seja, a dilatação térmica do líquido independe da dilatação do recipiente que o contém. Então, escrevam isso. A dilatação térmica do líquido independe da dilatação do líquido que o contém, né? Letra C. A massa de água no estado líquido de zero é aquecida até atingir 4 graus Celsius. Ao longo desse aquecimento, o volume da água aumenta. Então, veja só, pessoal, que a temperatura aqui, nesse caso, ela foi de 0 a 4 graus Celsius. Foi de 0 graus Celsius a 4. A temperatura aumentou. Você acha que o volume da água vai aumentar? Verdadeiro ou falso? Né? Quem acha que é verdadeiro, errou, pois essa questão ela é falsa. Por quê? Porque a água, né? A água ela é uma substância anômala, né? Ela sofre uma dilatação. Nesse caso, ela vai sofrer uma dilatação diferenciada nesse intervalo de 0 a 4 graus, né? Acho que vocês viram aí, né, no vídeo que foi enviado, que a água ela tem um comportamento diferente nesse intervalo de temperatura. Quando ela vai de 0 a 4 graus, né, a temperatura está aumentando, o que é que vai acontecer com o volume dela? O volume diminui. Quando ela vai de 4 graus Celsius a
0 graus Celsius, o que é que vai acontecer com o volume dela? O volume dela vai aumentar. Vocês podem perceber isso quando vocês colocam uma garrafa de água no congelador. Você coloca lá e você percebe que a garrafa ela incha. Tem casos que as garrafas chegam até a se rasgar, né? Rasga, fica uma fissura assim do lado. Por quê? Porque o material da garrafa, quando resfria, ele se contrai. E o líquido, ele aumenta. Então, acontece esse fenômeno aí, tá bom? Por quê? Porque a água é uma substância que tem um comportamento anômalo, tá bom? Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: o motorista de uma empresa recebeu a notícia de que precisaria viajar a trabalho. Encheu completamente de gasolina o tanque do veículo e deixou-o exposto ao sol. Quando retornou após 2 horas, o motorista observou que o combustível havia transbordado. Conversou com um colega que levantou as seguintes hipóteses para explicar o derramamento do combustível. Então, veja só. O colega falou, como a temperatura aumentou ao longo do tempo em que o veículo ficou exposto ao sol, a gasolina sofreu maior expansão do que a expansão sofrida pelo tanque. Então, essa alternativa, gente, ela é verdadeira ou falsa, né? Essa alternativa aí, ela está correta, né? É verdade. O que ele falou é verdade. Porque, de acordo com o nosso estudo, a gente aprendeu que o coeficiente de dilatação dos líquidos, ele é maior do que o coeficiente de dilatação dos sólidos, né? Com isso, né, quando dois corpos, né, no caso aí o tanque de combustível e o líquido que está dentro do tanque, né, estão a uma mesma temperatura, o que é que vai acontecer? Se o tanque está completamente cheio, então o que é que acontece? Eles estão com o mesmo volume. E como a temperatura aumentou, né? Aumentou, o que foi que aconteceu? O líquido dilatou mais do que o material do tanque, que é sólido. Tá certo? Então, a gente poderia justificar por conta deste princípio. Letra B. A letra B não. Item 2 diz: a dilatação térmica do tanque é linear, mas a do combustível é volumétrica, pessoal. Pessoal, quando a gente trabalha aqui, ó, a gente já viu nas aulas anteriores, acredito que vocês não vão errar essa questão. Eu vou desenhar aqui uma figura, pessoal. Tá certo? Não sou muito desenhista, não. Mas supomos, né, que aqui seja o tanque de combustível, né? É só um exemplo, viu, pessoal? Então, coloquei aqui o tanque, né? Então, veja só o que é que acontece. A dilatação do tanque, pessoal, ele acontece também em 3 dimensões. Ó. Aqui, ó. Ele vai aumentar nesse sentido, vai aumentar nesse sentido e vai aumentar nesse sentido. Né? Então, vocês já estudaram anteriormente, né? Sobre a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então, a dilatação volumétrica ela acontece nas 3 dimensões, tá certo? Então, tanto a dilatação do tanque quanto a dilatação do combustível, tá certo? Ela é volumétrica, tá certo? Então, quando a gente fala de dilatação volumétrica, né? Volumétrica tem tudo a ver com volume, né? A definição de volume. A definição de volume é a ocupação de um espaço, tá certo? Então, aqui, o volume, né, do tanque está ocupando um espaço, né? E também o combustível que está aqui dentro está ocupando um espaço, diferentemente do conceito de linear, né? Linear, quando a gente está falando de linear, a gente está falando de comprimento, tá certo? Então, entenda uma coisa, né?
para ficar bem claro, gente, pegar aqui outra coisinha, então a gente vai só relacionar aqui as coisas. Então, o conceito de volume. O volume está relacionado com o espaço, não é isso? E aqui, linear é uma medida, seria a medida do comprimento, tá bom? De um comprimento. Por exemplo, eu já fui comprar materiais, né, que são vendidos em metro linear e em metro cúbico, né? Tá certo? Quando a gente vai calcular em metro cúbico, é o volume, tá certo? Quando a gente vai calcular o metro linear, é o comprimento. O metro linear, uma linha, um caio, é linear. Quando tu vai comprar a brita, quando tu vai comprar areia, é volume, tá certo? Então, acho que vocês entenderam, né? Então, essa alternativa aqui, ela está errada, tá certo? Essa primeira está correta, essa está errada. Vamos para a terceira hipótese. Diz assim, o volume de combustível derramado é correspondente à dilatação aparente. Isso aqui é verdade, pessoal. O combustível derramado corresponde à dilatação aparente sofrida pela gasolina. Para quem viu todos os vídeos, vai ver que essa questão aqui, ó, essa hipótese, ela é correta, certo? Porque a gente vai chamar de dilatação aparente, né, o combustível derramado, porque a dilatação da gasolina, né, a dilatação desse combustível, não foi somente o que derramou, mas existe outra parte do combustível que dilatou-se e está dentro do tanque. Oxente, dilatou e está dentro do tanque? Sim, porque o tanque também ele dilatou. Então, a parte que o tanque dilatou foi preenchido pela dilatação do combustível. Uma parte. E a outra parte, né, como o coeficiente de dilatação do líquido é maior, a outra parte derramou, tá certo? Então, essa questão aqui está correta. Então, aqui, só perguntando quais as hipóteses corretas, seria quem? 1 e 3. E a errada, né, elabora um texto em que você explique e corrija as hipóteses incorretas. No caso, aqui está incorreta é a 2, e a gente já comentou sobre isso, então você faz aí o seu texto, né? É bem pessoal. Então, vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: em uma noite fria, a 10 graus Celsius, Maria Helena preencheu totalmente com álcool o tanque de seu automóvel. A capacidade do tanque é de 50 litros. E logo em seguida guardou o vídeo na garagem. Ao acordar na manhã seguinte, o dia estava mais quente, 20 graus Celsius. Calcule o volume de álcool que havia vazado no tanque de combustível, considerando o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool etílico igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e desprezando a dilatação volumétrica do tanque. Então, aqui, gente, nós vamos calcular, né, como se estivesse calculando o volume de um sólido mesmo. Por quê? Porque aqui ele está desprezando, pessoal. Vocês veem aqui, ó, que está sendo desprezado a dilatação do tanque. Está sendo desprezado a dilatação do tanque. Então, vamos fazer aqui o nosso cálculo, né? Então, vamos lá. A dilatação do líquido, né, vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então, vamos coletar os dados dessa questão. Certo? Tudo que nós devemos fazer é coletar os dados e jogar dentro da fórmula. Não tem nada difícil aqui, pessoal. Então, vamos ver aqui, ó. Lendo aqui, a gente percebe que 10 graus seria a temperatura inicial. Tá certo? Aí, lendo mais um pouquinho, diz que o tanque tem capacidade de 50 litros. O que é esse 50 litros? Seria o volume inicial. O volume inicial, 50 litros. Lendo mais um pouquinho, diz que
No outro dia, a temperatura, né, estava quente, mais quente, 20 graus. No outro dia, estava mais quente, né? Então, e a temperatura estava de 20 graus. Então, a temperatura final, né, nesse intervalo de tempo, né, foi essa daí. Ela foi de 10 para 20 graus. Então, para calcular o ΔT, eu vou pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, meu ΔT vai ser igual a 20 menos 10, ΔT é igual a 10 graus Celsius, tá certo? Então, o que é que ele dá mais? A gente lendo aqui, ele vai dar aqui embaixo o coeficiente de dilatação, né? O coeficiente de dilatação volumétrica do álcool. Que o coeficiente de dilatação do álcool é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar os dados e colocar na fórmula. Eu tenho aqui, volume inicial, coeficiente de dilatação e tenho a variação da temperatura. Vou pegar os dados e jogar dentro da fórmula. Certo? Então, vamos lá. Então, a dilatação desse líquido, né, a dilatação que a gente pode chamar também de dilatação real, vai ser igual a 50 vezes 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes ΔT, que é igual a 10. Então, a variação deste líquido, né, a dilatação dele, vai ser exatamente igual a esse produto aqui. A gente vai multiplicar, mas quando a gente estiver multiplicando aqui, é legal, pessoal, para facilitar a vida, a gente fazer aparecer números, né, de base 10. Então, o que é 50? 50 eu posso escrever como 5 vezes 10, vezes 1,2, vezes 10,3, vezes 10. Agora, para finalizar, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os números que não são base 10, tá certo? Olha só. Quais são os números que não são base 10? A gente vai multiplicar aqui, o 5, tá certo? 5 vezes 1,2 e depois a gente vai multiplicar as potências, né, de base 10. Certo? Vai multiplicar esses três números aqui, tá certo? Destacando aqui para ver se fica melhor de vocês entenderem. Então, vamos lá, vamos fazer a continha agora. Então, a gente vai continuar fazendo essa continha, multiplicando 5 vezes 1,2. Vou arrumar essa continha bem aqui, 1,2 vezes 5. Multiplicando 5 vezes 2 é 10. Vai 1 para cá. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Aí você olha, como eu estou multiplicando um número inteiro por um número decimal, o que é que eu faço? Aqui nos fatores, né, eu vou contar a quantidade de casas decimais. No caso, eu tenho uma casa decimal. Aí eu venho no produto e também escrevo uma casa decimal da direita para a esquerda. Então, 6,0 deu 6. Vezes. Aí, nessa multiplicação aqui, né, 10 vezes 10 a menos 3 vezes 10. A continha é essa, 10 vezes 10 a menos 3 vezes 10. O que é que acontece? Aqui, você não está vendo o expoente, mas o expoente aqui é 1. Na verdade, o que é que eu tenho aqui? Uma multiplicação de potência de mesma base, onde a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 1 mais menos 3 mais 1. Somando os expoentes, vai ficar 10. 1 mais por menos é menos, mais 1. Que isso aqui vai dar 10, 1 menos 3 menos 2. Né? Menos 2 mais 1. Então, vai ficar, quanto é menos 2 mais 1? Né? Um número negativo e um positivo, calcular a diferença e dar o sinal do maior. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 1. Então,
A dilatação aqui vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 1. Pessoal, tem gente que encuca com 10 a menos 1. Mas acredito que vocês já estudaram em potenciação, ó, que todo número elevado a um expoente negativo é igual ao seu inverso. Então, ó, quem é que está aqui embaixo? É 1. Certo? Todo número inteiro tem como denominador 1. Então, invertendo, ó, vai ficar 1, não é isso? Ó? 1 vai para cima, o A vem para baixo, com o meu expoente positivo. O que na verdade aqui acontece, eu não estou multiplicando, eu estou dividindo. Veja só para vocês entenderem. Isso aqui é a mesma coisa de 6. Vamos inverter lá, ó. Aqui tem um 1 aqui embaixo. Vai ficar 1 sobre 10, aí o 1 fica positivo. Então vai ficar 6 vezes 1, 6. 10 elevado a 1, 10. Então aqui, 6 dividido para 10. Vocês aprenderam que na divisão, ó, só desloca uma casa para a esquerda, como é divisão por 10. Então, o que é que a gente chega à conclusão? Que, na verdade, aqui a gente vai dividir. Aí, o que é que eu vou observar? Perceba aqui, ó, que eu andei uma casa para a esquerda. E essa casa corresponde exatamente ao expoente. Então, quando eu estiver multiplicando um número por uma potência de base 10 com o expoente negativo, então vou deslocar a vírgula para a esquerda, certo? De acordo com a grandeza desse número, tá certo? Se ele fosse um 2, menos 2 era 2 casas. Se fosse menos 3, era 3 casas. Mas como é o menos 1, é só uma casa. Então, o que foi que transbordou aí, ó, né? Transbordou 0,6 litros, tá certo? Vamos para a próxima questão. A questão 4 diz o seguinte, ó. Coloca-se um líquido inicialmente a 0 graus Celsius, de coeficiente de dilatação volumétrica 3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1 em um recipiente de coeficiente de dilatação volumétrica desconhecido. Sabe-se que o líquido preencheu totalmente o recipiente de 1 litro de capacidade. O sistema líquido recipiente é aquecido a 80 graus Celsius e 20 centímetros cúbicos do litro transbordam. A respeito dessa situação, são feitas as afirmações a seguir. Classifique-as em verdadeira ou falsas, justificando-as. Então, pessoal, vamos à letra A. A letra A dessa questão diz o seguinte: a expansão volumétrica do líquido foi menor que a expansão do recipiente que contém. Pessoal, de cara, já dá para a gente perceber que essa alternativa aqui, ela é falsa, porque está dizendo aqui, ó, a expansão volumétrica do líquido foi menor. Pessoal, como é que foi menor? Se lá no enunciado diz que, ó, que transbordou aqui, ó, que transbordaram, ó, 20 centímetros cúbicos. Não é isso? Ó, transbordaram aqui, ó, 20 centímetros cúbicos. Foi o que transbordou. Então, isso implica dizer que a dilatação do líquido foi maior, tá certo? Não foi menor, tá certo? Então, essa questão aí, ó, ela é falsa, tá certo? Vamos para a próxima letra. Diz assim: o recipiente sofreu uma expansão volumétrica de 4 centímetros cúbicos. Aí nós vamos ter que fazer, pessoal, alguns cálculos, tá certo? Então, vamos ver aqui, né? Vamos marcar aqui alguns dados, né, para a gente fazer a conta correta. Então, coloca-se um líquido inicialmente. Então, aqui eu tenho a temperatura inicial, né? Pessoal, eu vou pegar aqui um marca-texto. Vou pegar um marca-texto amarelo. Acho que fica melhor de vocês verem. Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Esse aqui é a temperatura inicial. Aqui, ó, eu tenho o coeficiente de dilatação do líquido, né? Ó, isso aqui é do líquido. Vou marcar aqui o dado. Isso aqui é 1 litro. A capacidade, né? Um recipiente de capacidade 1 litro.
né? E diz que ele ficou cheio, ó, preencheu totalmente o recipiente. Quer dizer, que o volume inicial do líquido e do recipiente é de 1 litro. Tá certo? E essa temperatura aqui, ó, de 80 graus, o sistema líquido recipiente é aquecido a 80 graus. Quer dizer, que é o conjunto, né? O sistema, o líquido e o recipiente chegaram a essa temperatura de 80 graus. Então, vamos colocar os dados aqui e vamos fazer alguns cálculos para a gente chegar a uma conclusão, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui que nós temos que a temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. A gente viu que a temperatura final é igual a 80 graus Celsius. Daqui a gente tira que ΔT vai ser igual a 80 graus Celsius, né? Porque 80 menos 0 é 80. Aí diz aí que o coeficiente de dilatação do líquido é igual a 3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. E que o coeficiente de dilatação do recipiente, tá assim, ele desconhece, tá certo? Aí diz mais que o volume inicial, né, tanto do líquido quanto o volume inicial do recipiente é igual a 1 litro. Aí diz aqui também, ó, esses 20 centímetros cúbicos seria o quê? A dilatação, né, aparente, né? Se é a dilatação aparente, isso deve ser a dilatação de quem? Do líquido. Foi de quanto? 20 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Ele pergunta, é uma pergunta de novo. O recipiente sofreu uma expansão volumétrica de 4 centímetros cúbicos? Então, vamos lá. Então, vamos ver. Vamos jogar tudo aqui nesta forma. A gente tem que o volume, né, o volume inicial, não, o volume, né, não, ΔV, né, ΔV do recipiente, vou colocar aqui do líquido, né, vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então, o volume do líquido, né, né, que eu posso chamar esse volume do líquido também, pessoal, quer dizer, a dilatação do líquido, eu posso chamar também de dilatação real. Vai ser o volume inicial, tá certo? E o volume inicial aqui é 1 litro, né? 1 litro, pessoal. Você vê que aqui está em litro e aqui tem centímetro. O que é 1 litro? Se você for nessas casinhas aí antigas, vocês vão ver, né, que vai existir umas caixinhas de madeira assim, ó, de 10 centímetros de lado. Ele chama essa caixinha de litro, que na verdade é 1 litro. Se você multiplicar, a unidade aqui é centímetro. 10 vezes 10 vezes 10 dá exatamente 1000 centímetros cúbicos. Tá certo? Que 1000 centímetros cúbicos é exatamente 1 litro. Tá certo? Vamos converter aqui para a gente ficar trabalhando com a mesma unidade. Então, o volume inicial vai ser igual a 1000, né? Vezes o coeficiente de dilatação, que é 3 vezes 10 a menos 4, vezes a variação da temperatura. Então, a dilatação real, que é a mesma coisa que dilatação do líquido, vai ser o que é 1000. Vamos escrever em potência de 10. 1000 é a mesma coisa de 10 à terceira. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Vezes 3, vezes 10 a menos 4, vezes 80. 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10.
Então, a dilatação do líquido vai ser igual a quem? Vai ser igual. Vamos multiplicar os números que não são base 10, ó, 3 vezes 8, que vai dar 24, vezes 10 à terceira, vezes 10 a menos 4, vezes 10, no caso o expoente aqui é 1. Então, vamos lá, vamos somar os expoentes. Ó. Vou somar assim, ó, 3 mais 1, 4, menos 4, 0. Então, vai dar 10 elevado a 0. E o que é 10 elevado a 0? É a mesma coisa, né? A gente aprendeu que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 24 vezes 1, 24. Então, a gente percebe aí, ó, que o líquido, né, a dilatação real foi de 24 centímetros cúbicos. Aí, o que é que a gente pode concluir aí? Que, ó, só colocar aqui uma coisinha para vocês entenderem, que delta V, né, a variação do líquido, é a mesma coisa que delta V real, ou seja, a dilatação real é a mesma coisa. Aí vocês aprenderam, né, que a dilatação do líquido, que eu posso chamar também de ΔV real, ela também tem uma fórmula que é igual à dilatação aparente, não é isso? Ó, dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Pronto, mais a dilatação do recipiente. Então, nós já temos aqui essa dilatação real, né, que foi a dilatação real do líquido, que é igual a 24. Que vai ser igual à dilatação aparente, nós já temos ela aqui, pessoal. Tá certo? A dilatação aparente está aqui nos dados, ó, né, que é 20. Né? Mais a dilatação do recipiente, que é o que ele está querendo. Então, pela propriedade simétrica da igualdade, se 24 é igual a 20 mais ΔV do recipiente, então eu posso escrever que, eu posso escrever que 20 mais ΔV do recipiente é igual a 24. Então, ΔV do recipiente vai ser igual a 24 menos 20. Eu pensando aqui no resultado, pessoal, errei, mas a gente apaga aqui, ó. 24, aqui está mais 20, né? Está positivo, passa para cá, menos 20, que vai dar igual a exatamente 4 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira, certo? Pessoal, agora vamos à letra C. A letra C diz assim, ó, a dilatação volumétrica real do líquido foi de 24 centímetros. Essa conta aqui, pessoal, centímetros cúbicos, nós já fizemos. A dilatação volumétrica real. Eu até coloquei, mas eu faço de novo, né? Que dilatação volumétrica do líquido é a mesma coisa que dilatação volumétrica real, né? Que eu posso escrever assim, ó. Delta V do líquido, delta V do líquido vai ser igual a quem? Ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Então, ó, que é a mesma coisa. Vai ser igual. Qual é o volume inicial? Pessoal, o volume inicial foi 1 litro, que corresponde a 1000 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente de dilatação. Vamos voltar lá. O coeficiente de dilatação é 3 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. Vezes 3 vezes 10 a menos 4, vezes a variação da temperatura, que é 80. O que é que faz agora? O que é que a gente vai fazer agora? Vai
escrever tudo em base 10. 1000 é 10 ao cubo, vezes 3 vezes 10 a menos 4, vezes 8 vezes 10. Então, ΔV do líquido vai ser igual, né? Multiplico o que não é base 10, 3 vezes 8, 24. Né? A mesma continha lá. Ó. Aqui vocês somam os expoentes, 3 mais 1, 4, menos 4, 0. Então, 24, todo número elevado a 0 é igual a 1. Não é isso? Vai ficar 24 vezes 1, que é igual a 24 centímetros cúbicos. Então, a letra C, ela é verdadeira. Então, isso aqui foi a resposta da letra C. Letra D. A contração volumétrica do frasco foi de 24? Não, pessoal. Isso aí é falso. Não houve contração do frasco. Né? O conjunto, né? O conjunto líquido, no enunciado está lá, o conjunto líquido e recipiente, no caso aí ele está chamando de frasco, né? Dilatou-se. Dilatou-se, certo? Então, significa dizer que ele aumentou de tamanho, ele não contraiu-se. Então, a letra D, ela é falsa. Letra E. Letra E. O coeficiente de dilatação do frasco, o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é igual a 4 vezes 10 a menos 5. Aí vamos ter que fazer uma continha para ver se isso aí é verdadeiro ou é falso, tá certo? Vou pegar aqui uma outra cor e vou pegar uma canetinha mais fina, que o espaço está pequeno. Acho que dá para vocês enxergarem. Então, vamos fazer aqui a letra E. Letra E, né? Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é de 4 vezes 10 a menos 5. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso aí na fórmula, tá bom? Que, vamos lá, delta, vamos calcular aqui no caso, o ΔV do recipiente, né? Tá falando aí de recipiente, vai ser igual ao volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação vezes ΔT, que é o que ele está pedindo. Então, vamos lá. Qual é o ΔV do recipiente? O ΔV do recipiente nós já calculamos, né, que foi 4. Estou lembrando. Quem quiser voltar aí, não, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Né? Tá aqui, ó. Nós calculamos. O recipiente sofreu uma expansão volumétrica de 4. Então, a gente calculou bem aqui, ó. ΔV do recipiente igual a 4, na letra B, né? Então, vamos para lá de novo. Só jogando na fórmula dos valores. O volume inicial. No enunciado da questão, acredito que vocês notaram aí que o volume inicial é igual a 1000. Por quê? Porque o recipiente era de 1 litro e foi completamente cheio, né? Na leitura a gente percebeu. Esse coeficiente de dilatação é o que nós estamos procurando. E o ΔT é 80. A temperatura foi de 80 graus. Então, vezes 80. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Escrever isso aqui na base 10. Então, a gente vai ficar aqui 4 vai ser igual a 10 ao cubo vezes o coeficiente de dilatação vezes 8 vezes 10. Continuando aqui, ó. Continua. Tá certo? Continuando aqui, a gente vai ter que pela propriedade simétrica da igualdade, a gente pode escrever que 10 ao cubo vezes o coeficiente de dilatação vezes 8 vezes 10 é igual a 4. Aqui, vamos multiplicar isso aqui, ó. A gente vai ter que colocar ele primeiro, ó. Vamos somar aqui, conservar aqui o 8 logo, ó. Aí 10 à terceira vezes 10 elevado a 1. Vai dar 10 elevado a 4. Deixa eu apagar, ficou parecendo um 9, pessoal.
Aparecendo 9, então vamos lá, apagar aqui. Pronto. Vai ser igual, vezes 10 elevado a 4, vai ser igual a 4. Então, como essa parte aqui, né, esses números são fatores que multiplicam o coeficiente, eles vão passar para o outro lado dividindo. Então, vamos lá. Então, isso vai ser igual a 4 dividido por 8, certo? Vezes 10 a quarta. Deixa eu apagar aqui de novo, ficou parecido com 9. 10 a quarta. Continuando aqui, ó, o coeficiente de dilatação vai ser igual. Aqui eu tenho uma divisão, certo? Então, vamos simplificar aqui, ó. Por 4, aqui dá 1. Por 4, aqui dá 2. Então, aqui eu vou ter 1 dividido por 2 vezes 10 a quarta, né? Vezes 10 a quarta. Então, 10 a quarta. Isso vai ser igual. 1 dividido para 2, né? Vai ficar 0,5 dividido por 10 a quarta. Eu só dividi isso, que na verdade aqui tem um... Aqui, pessoal, eu posso colocar isso, ó, 10 elevado a 0, né? Aí, se eu quiser dividir o 10 agora, aí seria conservar a base e subtrair o expoente, que é 0 menos 4 menos 4. Que isso é a mesma coisa, ó, de 0,5 vezes 10 a menos 4, tá certo? Ou seja, tem uma regrinha de que quando você joga esse número para cima, simplesmente você inverte o sinal. Então, ele vai ser igual a... Aqui, ó, a gente vai deixar isso aqui em notação científica. Então, aqui, ó, 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4. Opa! Vou apagar aqui de novo. Pronto, esse 4 está me fazendo raiva, viu? Eu estou aprendendo, pessoal. Então, o coeficiente de dilatação vai ser 5 vezes 10 a menos 5, né? Menos 1, menos 4, menos 5 graus Celsius a menos 1, tá certo? Essa é a resposta. Deu igual a esse valor que está aqui, ó? Não. Então, o que é que a gente conclui? Que a letra E, ela é falsa. Vamos agora, pessoal, à quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: um caminhão-tanque carregado carrega, né, 15 mil litros de gasolina. Aí tem um coeficiente de dilatação aí da gasolina, né? Vocês podem ver aqui o coeficiente de dilatação da gasolina a 30 graus Celsius. Num posto de gasolina. Essa gasolina resfria no depósito subterrâneo do posto e sua temperatura cai para 10. Calcule a contração de volume que a gasolina sofre. Então, veja só, pessoal, a gente vai calcular simplesmente a contração do volume. Então, a gente não vai ter nada de envolver cálculo aqui com o tanque onde ele foi depositado. Então, veja só, eu tenho aqui, ó, o volume inicial, vou colocar aqui os dados, que é 15 mil litros. Eu tenho o coeficiente de dilatação, que é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Eu tenho a temperatura inicial, que é igual a 30 graus Celsius, e eu tenho a temperatura final, que é de 10 graus Celsius. Então, daqui eu vou tirar o meu ΔT, que vai ser a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, ΔT vai ser igual. Qual é a temperatura final? 10. Menos a temperatura inicial, 30. Então, a variação que houve aí foi uma temperatura de
menos 20 graus Celsius, tá certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? Jogar isso aqui na fórmula, né? Então, a gente pode dizer que ΔV do líquido da gasolina, você pode escrever do jeito que você quiser. Vai ser igual a quem? Ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes ΔT, certo? Então, aqui ΔV do líquido vai ser igual a 15.000, né, vezes 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes menos 20. Esse menos 20, vou colocar aqui entre parênteses, tá bom? Então, vamos fazer aparecer, gente, potências de base 10. Então, vamos lá. O que é 15.000? 15.000 é a mesma coisa que 15 vezes 1.000. E 1.000 é 10 ao cubo. Vezes 1,1 vezes 10 a menos 3. E o que é menos 20? Ah, pessoal, menos 20 é a mesma coisa de menos 2 vezes 10. Tá bom, isso apareceu um monte de 10. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui que a dilatação volumétrica desse líquido, né, vai ser igual. Vamos multiplicar os números, ó. Vamos multiplicar do, ó, 1,5. Deixa eu botar os números que você vai multiplicar. Você vai multiplicar os números que não são de base 10. Que no caso você vai multiplicar o 15, certo? Vezes 1,1, certo? Vezes menos 2. Aí depois você multiplica as potências de base 10. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Cadê ela? Tá aqui. Vou pegar ela mesmo. Então vai ficar aqui. Eu vou armar a continha bem aqui no canto. Pegar uma cor aqui diferente. Pegar aqui um azulzinho. Então, eu posso multiplicar aqui, ó. Primeiro, menos 2 vezes 15 dá menos 30. Menos 30 vezes 1,1. Então, eu vou colocar a continha aqui. Eu posso fazer assim, ó. Menos 2 vezes 15 vezes 1,1. Aqui, ó, menos 2 vezes 15. Menos por mais é menos. Então, aqui dá menos 30 vezes 1,1. Quanto é? 30 vezes 1,1. Pessoal, dá para fazer mentalmente, mas eu vou armar só a continha aqui para vocês verem. Coloco 1,1, né, vezes 30. Toda vida que um número terminar em zero, você deixa o zero, ó, para a direita. Tá certo? Deixa o zero aqui para a direita. Aí você multiplica como se estivesse multiplicando o número inteiro. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Baixa o zero. Aí você olha aqui nesses fatores, ó, nesses dois números que você está multiplicando, quantas casas decimais tem neles? Tem uma. Eu venho aqui no resultado, ó, uma casa. Então, aqui deu menos 33. Tá certo? Eu venho aqui e coloco menos 33. Aí aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Vai conservar a base 10 e vai somar os expoentes. Vai ficar, ó, 3 menos 3, 0. 0 mais 1, 1. Então, tá aí, ó. Então, a variação aqui, ó, desse líquido, a dilatação dele vai ser menos 33 vezes 10 elevado a 1 é 10. Então, multiplicação por 10. 33 vezes 10, você só coloca o zero à direita e vai conservar aqui o sinal de menos. Então, ó, ele variou isso aí, ó. A variação dele foi menos 330 litros. Quer dizer que lá, né, dentro do tanque, como a temperatura ela caiu, então houve uma contração, tá certo, do líquido, um espaço de 330 litros, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, né? Nós terminamos aí a correção. Quem não fez a atividade, faz agora, tá certo? E para, né, vocês praticarem, vamos fazer uma atividade aí, um complementar, um complemento, que está aí no livro didático, páginas 55 e 56, as questões 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, pessoal, fica aí, ó. Fique em casa, tá bom? E fique com Deus.
Pronto, um abraço aí a todos